Olá, querido professor, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo para mais um EBD Online. É muito bom te ter novamente aqui para juntos a gente meditar sobre a lição juvenis, 15 a 17 anos. Que Deus ele te use como canal de bênçãos nesse domingo, para que assim você possa transmitir algo da parte dele. E chegando à lição 4, ainda na parte dos primeiros capítulos de Apocalipse, mas nós vamos falar de algo interessante sobre Apocalipse, que são as bem-aventuranças. Eu achei essa lição muito interessante, justamente porque ela vai quebrar muitos paradigmas de visões equivocadas que nós temos dentro de Apocalipse. E muitas visões equivocadas que talvez o teu aluno ele tenha sobre Apocalipse. Por exemplo, em Apocalipse, nós encontramos uma opinião majoritária da população tendo até medo desse livro, achando que é um livro do caos, onde só vai falar de destruições, pestes, pragas, doenças, situações de calamidade pública. Porém, quando nós falamos de Apocalipse, saiba que Apocalipse retrata um livro também de bênção para nossas vidas. Bem-aventurança para nossas vidas. Diga isso para o seu aluno, porque talvez ele tenha essa visão equivocada de Apocalipse, de que é um livro que trata somente de juízo. O juízo de Deus também é algo positivo para nós. É o livramento da igreja contra os maus que perseguem a igreja. Quando nós falamos das bem-aventuranças de Apocalipse, a lição bíblica ela se concentra basicamente em 6 textos. E é bacana que isso aconteça porque a metodologia de aula que você pode estar utilizando é utilizar cada um desses textos em um ponto diferente e específico da lição. Esse foi justamente o foco do comentarista ao querer colocar 6 textos em partes diferentes e comentar esses textos através dos pontos. Que textos são esses? Apocalipse 1 e 3, Apocalipse 14 e o versículo 13, Apocalipse 16 e versículo 15, Apocalipse 19, versículo 9, Apocalipse capítulo 20 e o verso 6, Apocalipse 22 e o 7 ao 14. Ponto por ponto da lição, ele vai se ater a um texto como esse. Então, o que você pode estar utilizando como ferramenta? Você pode escolher 6 alunos. Ah, mas eu não tenho 6 alunos na minha classe juvenil, são poucos adolescentes. Você pode escolher para falar mais de um texto. Ah, mas eu tenho mais de 6, também não tem problema. Sempre há um espaço para que algum do teu adolescente seja utilizado para alguma situação na aula. Mas o importante é que você escolha 6 adolescentes, trabalhando com essa primícia de que talvez tenha 6. Escolha 6 e peça para que eles leiam esse texto. E ao eles lerem esse texto, que eles fiquem bem engatilhados. Você pode até escolher eles para que eles leiam de forma prévia esses textos. Talvez até antes da aula. Você pode mandar uma mensagem no WhatsApp para eles e falarem assim, olha, estuda tal texto, ou então fica com esse texto engatilhado porque eu vou precisar que você leia ele. A forma como ele já vai ser avisado previamente vai fazer com que a aula seja mais dinâmica, mais didática e evite aquela espera. Qual é o texto mesmo? Qual é o versículo? E talvez ache um atrapalho na tua aula, professor, que talvez venha a ser de uma dificuldade. Então, cada aluno com um texto diferente, logo você já vai estar bem engatilhado. A lição ela é dividida em alguns pontos
No primeiro ponto, vai falar das boas notícias, é o ponto que você vai desmistificar o Apocalipse como sendo um livro somente de catástrofes e dificuldades. O ponto 2 vai falar das bem-aventuranças. E nesse ponto 2 é justamente aonde você vai estar utilizando alguns textos escolhidos na lição. No ponto 1 do ponto 2, os que guardam as profecias, você vai ler Apocalipse 1 e 3 para ele, que é bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E aí, se você for parar para perceber, a parte 1 do ponto 2, ele vai destacar bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve e bem-aventurado aquele que guarda, justamente comentando esse texto que foi citado. Outra bem-aventurança são aqueles que morrem no Senhor. E aí você pode puxar um gancho para falar acerca de morte, não é? É aquela coisa mórbida. A morte é algo que talvez traga desconforto, mas diga para o teu aluno que aqueles que morrem no Senhor, para ele, a morte não é algo negativo, não é o fim da vida. Pelo contrário, a morte para aquele que morre no Senhor é justamente a separação desse corpo pecaminoso que precisa voltar ao pó para assim viver com ele eternamente. E para essa questão, você vai utilizar o segundo texto que foi colocado na lição, que é justamente Apocalipse 14 e o 13, que diz: ouvi uma voz do céu que dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Senhor, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Descanso. Sabe o que é a morte de um justo? O descanso dessa vida cheia de sofrimentos, cheia de pecados, onde temos um corpo falho, que anela por aquilo que não é do céu. Então, traga isso para o teu aluno de que todas essas tentações e dificuldades espirituais que cada um deles, de forma individual e específica, sofrem através da morte, nós temos agora uma forma de nos encontrarmos com a plenitude espiritual. Aqueles que morrem em Cristo têm também essa bem-aventurança. É algo específico até de Apocalipse, tá? Porque Apocalipse não vai falar somente do fim da história, do fim das coisas de forma global, mas a Apocalipse e a escatologia também vai estudar sobre o fim do ser humano enquanto morte. A morte nós estudamos também na escatologia, né? Então esse texto de Apocalipse 14 e 13, que você já deixou um aluno bem engatilhado para ler, você pode pedir a opinião dele sobre o que ele acha, você pode divergir os pensamentos entre os teus alunos. Essa divergência de opiniões tende a deixar a aula mais rica também. E passando para o próximo ponto, a lição fala de os que guardam as suas vestes. E aí você vai escolher o aluno que ficou com o ponto incumbido de ler Apocalipse 16 e 15, que diz: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. Olha só que texto interessante. Aparentemente parece dar um nó na mente, porém,
Esse texto é bem bacana, diz que eis que venho como ladrão de súbito. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Pergunte para algum deles, o que significa guardar as vestes, em vossa opinião? Aguarde a resposta deles e trabalhe em cima das respostas. Guardar as vestes significa santificação. Guardar as vestes significa alguém que anda segundo a palavra de Deus. Olha o que ele fala, o texto. Para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Então, guardar as vestes seria alguém que anda de forma reta, alguém que não tem do que se envergonhar. O pecado traz vergonha. Fale para eles, o pecado traz vergonha. Porém, aquele que guarda as suas vestes, ele não é pego de surpresa em situações nenhuma, porque ele tenta viver a sua vida de maneira reta. Para o próximo ponto, os chamados para a ceia do Senhor é outra bem-aventurança que encontramos em Apocalipse. Que bem-aventurança é essa? Uma sensacional. A bem-aventurança do maior de todos os casamentos. A bem-aventurança das bodas do Cordeiro. Pergunte para eles assim, isso vai gerar com certeza, isso vai gerar alguma coisa na tua aula. Seja para algo positivo, ou talvez uma euforia tão grande, mas que você pode controlar. Pergunte para eles assim, quem tem planos de casar? Com certeza vai gerar uma euforia em sala de aula, mas você consegue controlar. Fale para eles que o maior de todos os casamentos é aquele que se concentra em Apocalipse 19:9, que o teu aluno que já foi escolhido de forma prévia vai estar lendo também. As bodas do Cordeiro é justamente o casamento entre Cristo e a igreja. Por isso que a igreja é chamada de noiva. Mas aí, nas bodas do Cordeiro, é onde haverá o casamento de Cristo com a igreja. Olha só o que diz Apocalipse 19:9. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurado aquele que se casará com Cristo nas bodas. Amém? Passando para o próximo. Felizes são os que não experimentarão a segunda morte. Isso aqui é uma questão mais teológica e talvez seja um pouco mais complexa, mas de forma rápida, a ponto de sintetizar, a segunda morte seria a morte espiritual. Aí você vai pedir para o outro aluno ler o texto que está em Apocalipse 20 e versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Aí já vai gerar uma dúvida. Esse texto fala sobre o milênio. E você vai falar sobre a segunda morte. O que vem a ser a segunda morte? A segunda morte é a morte espiritual. Lembra da primeira morte espiritual que o homem teve lá no Jardim do Éden? A morte espiritual que trouxe separação do homem para com Deus. Paulo disse, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Porém, Cristo ele nos vivificou. Não é assim que diz a palavra de Deus? Então, a primeira morte foi o pecado que veio ao mundo. Porém, essa segunda morte espiritual é a morte eterna espiritual, é a separação completa do homem para com Deus. É por isso que bem-aventurado é aquele que teve parte na primeira ressurreição. Então, diga para o teu aluno que essa bem-aventurança são para aqueles que aceitaram o sangue de Cristo e essa regeneração
e a santificação que vem de forma paliatina. Fale para ele que por mais fraco espiritualmente que ele esteja, mas chame a atenção de que ele pode a todo momento melhorar espiritualmente. E que só o fato dele estar ouvindo a mensagem da palavra de Deus todos os domingos já é uma raiz de esperança para que brote dentro dele algo espiritual, para que ele atinja cada dia mais um estado de santificação maior. Passando essa parte, mas ainda falando sobre a segunda morte, porque essa parte é um ponto importante, justamente porque esse ponto vai falar um pouco sobre a grande tribulação. É interessante que você não aprofunde tanto essa parte, porque isso são assuntos para os próximos capítulos, os próximos domingos. Porém, deixe essa pitada, não é? De que quando ele fala que bem-aventurados são esses que têm parte na primeira ressurreição, significa dizer que os que ficarem na terra no período da grande tribulação vai ser o período onde vai ser derramado o cálice da ira de Deus. E nós não cremos que a igreja santa, reta e imaculada passará pela grande tribulação. Nós não cremos. Nós cremos que a igreja será tomada de súbito, no arrebatamento antes. Mas os que ficarem, esses passarão por um período de tormenta terrível. É por isso que bem-aventurados são aqueles que forem tomados de súbito antes. Passando essa parte, felizes são os que se santificam. E aí você vai utilizar o maravilhoso texto da palavra de Deus, que está em Apocalipse 22, do 7 ao 14. Santificação não é uma vergonha, pelo contrário. Não fazer o que o mundo faz é algo que vai recompensar o teu aluno. Diga para ele que essa bem-aventurança é tão maravilhosa, porque olha o que diz o texto. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Lembra da árvore da vida que é citado lá no Gênesis? Aqui, essa árvore da vida como figura, como símbolo, mostra que a vida espiritual agora é uma nova vida. É uma vida sobrenatural. Teremos agora a vida eterna. Diga para eles que vale a pena se santificar, porque bem-aventurados eles serão. Nós temos aqui algumas dicas literárias também que vão te ajudar demais nesse trimestre ainda, não é? Uma delas é a declaração de fé das Assembleias de Deus. Você pode estar utilizando a parte de escatologia, vai te ajudar muito, como também o livro do pastor Altair Germando, a Sã Doutrina, na parte da doutrina das últimas coisas também, a parte da volta de Jesus, vai te auxiliar e te ajudar muito, como também a Bíblia de Estudo Pentecostal. Ela vai também te auxiliar, justamente porque ela tem uma opinião genuinamente pentecostal, que é a nossa ideia, o que a gente pensa sobre ressurreição, o que a gente pensa sobre arrebatamento, sobre o milênio. Todo esse material ele vai te auxiliar e te ajudar muito. Professor, deixa o teu like, um forte abraço. Tenho certeza que Deus ele vai te usar de uma forma sensacional. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar.
Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.